Da vizinha que ficou incomodada com a exposição, com as fotos, né, que a moradora do apartamento em frente estava fazendo, um pouco mais sensual e tal, né? Para quem não lembra, a Elisa, a influenciadora digital, estava dentro de casa produzindo conteúdos para as redes sociais. Ela vestia um biquíni, a vizinha viu, não gostou, chegou a mandar um bilhete para a influenciadora pedindo para que ela parasse de ficar se exibindo. Mas até que ponto vai a sua liberdade dentro de casa? Será que das janelas e portas para dentro de casa ou apartamento vale tudo? Esse é o tema do nosso Condomínio BG de hoje. Essa influenciadora digital está sendo perseguida pela vizinha por causa das roupas que usa em casa. A situação rendeu até um bilhete. Não sei se partiu somente dela, ou se até mesmo ela viu o marido me espiando, ou o marido comentou alguma coisa em tom de brincadeira, não sei. Então acredito que por conta disso gerou briga e ela não soube contornar a situação e resolveu mandar um bilhete. A mulher produz conteúdo para a internet. Às vezes usa biquíni e até lingerie nas gravações. O que teve é dancinha, coisas assim para as minhas redes sociais, pro Instagram, pro Twitter, enfim. Eu acho uma palhaçada, entendeu? Porque como eu comentei nas minhas redes sociais, eu estou dentro da minha casa, eu não estou na rua, eu não estou na casa da vizinha. Então eu acho que não ter a liberdade nem dentro da própria casa é muita sacanagem. Nos condomínios e nas ruas, o tema divide opiniões. Você ficaria incomodada se a sua vizinha estivesse usando uma roupa muito curta, assim, na janela, no condomínio? Depende. Depende do quê? Depende do tipo de roupa, eu acho. Que roupa seria, assim, que te incomodaria? Sei lá, uma lingerie. Tipo, ela tá só de lingerie. Eu acho que não, né? O problema seria dela, né? Claro que dependendo do ambiente, né? A gente tem que ver como a gente se veste, né? Então, tem tudo isso. Dentro da casa dela é problema dela. Se ela quiser aparecer pelada na janela, aí é problema dela, né? Ela está dentro da casa dela, eu respeito isso. Eu não me incomodaria, eu acho que não. A pessoa é livre para andar como quiser, né? Não tem por que eu me incomodar, né? Mesmo que fosse muito curto. Mesmo que fosse muito curto. No prédio onde eu morei, estavam andando de pijama. Eu acredito que a maldade está dentro da cabeça das pessoas. Então não vejo maldade nenhuma em andar com uma roupa curta ou pijama. Cada um faz o que quiser. Sim, contanto que não esteja exposto, né? Mas é tranquilo, sem problemas. Os mais corajosos dizem que também falariam caso se sentissem incomodados. Você falaria com o vizinho, mandaria um bilhete? Eu falaria se me incomodasse muito. E como seria essa abordagem? Direta. Sou bem direto. Se fosse uma situação, eu acho que eu também me sentiria constrangida, aí eu acho que sim. Se fosse uma situação que a outra pessoa, né, que eu me colocasse na situação dela, ela simplesmente estivesse passando, não viu, ok. Mas se fosse uma coisa que ia colocar ela ao pudor, assim, né, eu acho que sim. E você teria coragem de avisar o vizinho? Só se estivesse incomodando muito, se fosse uma coisa contínua, assim, e eu visse que a pessoa está fazendo por fazer mesmo, para provocar, então eu acho que sim. Será que um vizinho pode interferir na roupa que o outro usa? As reclamações ouvidas por síndicos quando o assunto é vestuário são as mais diversas. Incluem roupão, pijama, peças curtas ou justas. Seja na área comum ou da porta para dentro, quando o assunto é roupa, a dica é o bom senso, tanto para quem usa quanto para quem reclama. A gente tem que ter o bom senso e o senso comum, unir os dois. Quando a gente consegue unir esses dois, a gente consegue trabalhar de forma muito mais equânime no condomínio. Né? Vamos pensar, né? Será que a gente consegue conversar, de repente, aquela adolescente, ou de repente aquela pessoa que gosta de andar nua? Gente, é muito da comunicação. Eu sempre digo, na questão adulta, a andragogia, ela fala muito alto. E a gente tem que saber como conversar com as pessoas. Não é aquilo que você diz, mas é a forma como você coloca, é a forma como você diz. E isso faz muita diferença no dia a dia. Paulo é síndico profissional de 4 condomínios e já escutou de tudo. Pessoas ali, principalmente meninos com a roupa muito curta, que alguém acha que aquela roupa é provocante, que aquela roupa não é adequada. Mas não é adequada para quem?
É provocante para quem? A gente tem que tentar ter esse cuidado. Outro caso também, piscina, né? De repente, uma vizinha ela não gostou do tamanho do biquíni da outra. Fica muito difícil e você tem muita reclamação disso. A vizinha, de repente, ele não se sentiu bem, ela não gostou, aquilo afrontou ela não, enfim, para ela não ficou legal. O síndico reforça que o morador não pode ser advertido por usar roupas consideradas inadequadas. Não tem como você fazer uma assembleia para você definir o tamanho do biquíni, né? Não existe isso. Então o síndico não pode entrar nessa bola de dividida. Claro que ele pode ter uma comunicação ali, no sentido de estabelecer ali digamos ali, um conceito, uma moral, mas ele não pode de forma alguma obrigar, multar, notificar. Isso não deve ser feito, porque isso pode ainda acabar virando num processo contra o síndico ou contra ali o condomínio em geral. Olha só, para apimentar, a Josiane Chaves está dizendo assim, é só a vizinha andar igual ela, fazer o que ela faz. A maldade está nos olhos de quem vê. E o Alberto está dizendo assim, o Alberto Almeida, se fosse um gordo velho pelado, ia chamar a polícia. Bang, você estava roubado nessa. Tadinho do Bang. Doutora Luciana, boa tarde. Boa tarde, Existe Jason, código de tudo bem? vestimenta? Não existe. Mas no tempo código. da avó da doutora Márcia existia. Avô, Ah, do seu avô? do Como é que foi a história, doutora? Meu avô fez faculdade nos anos 50. Ah. E aí tinham 5 mulheres que faziam o curso de Direito, né? E elas, frio de Curitiba, se reuniram e foram lá pedir para a direção da escola se podiam usar calças ao invés de usar saia, como era habitual. E fizeram uma reunião dizendo que não. Elas tinham que usar saias porque calça era indecente para elas ocuparem o espaço da faculdade. Ah, isso mudou, né, doutora Graças Luciana? a Deus. Mudou Muito. bastante. E como é que fica em relação, então, aos condomínios, às pessoas que vivem em condomínio? As pessoas que vivem em condomínio, o condomínio não pode determinar o que as pessoas devem usar. Não há na legislação nenhuma obrigatoriedade quanto a isso. Então, nós não podemos determinar se as pessoas poderão usar roupas justas, roupas curtas, qual tipo de vestimenta as pessoas devem utilizar dentro dos condomínios nas áreas comuns. Muito menos dentro da unidade da pessoa. Vou fazer uma outra pergunta agora, o outro lado da história, tá? O outro lado da história. Eu estou dentro do meu apartamento, a janela aberta, muito tranquilo, muito à vontade, e percebo que o meu vizinho está me filmando, me olhando, me cuidando. O vizinho, se você está na janela e a janela dá de frente para ele tem acesso a essa janela, cada um tem que tomar os seus cuidados. Por exemplo, o vizinho ele pode te olhar, mas ele não pode te filmar e expor tua imagem para terceiros, né? Então, há Mas os se isso me limites incomoda, de vamos dizer que direito. ele não filma, fica lá com o binóculo. Eu assistindo filmes. Você tem que fechar a janela já. Daí o incomodado é você. O incomodado é você. Estou fazendo aqui o outro lado, né, doutora? Sim. Bom, qual é a dica então, doutora? A dica é que hoje as legislações que nós temos dentro de condomínios, escritas quanto às vestimentas, são muito antigas. Então são regras anacrônicas, regras defasadas. Nós precisamos atualizar essas normas porque hoje nós não temos essa limitação dentro da lei. Então, por mais que conste nos regimentos e nas convenções, elas estão fora de prática. Muito bem, estão desatualizadas. Desatualizadas, defasadas. Tá certo. Obrigado, doutora Luciana Alzir. Eu que agradeço, pela sua presença Jason. mais uma vez com a gente aqui, tá? Obrigada. Valeu, até a próxima. Até o próximo BG